Olá pessoal, Jedson aqui mais uma vez, agora para o nosso primeiro projeto do curso de criação de interfaces usando a biblioteca tkinter em Python. Bom gente, o nosso projeto hoje ele é bem simples, tá? Vai ser criar essa tela aqui de login, onde nós receberemos um usuário, uma senha, e quando nós clicarmos em login, eu digito o teclado Enter, aqui vai aparecer uma mensagem de login bem sucedido ou não. Por exemplo, se eu clicar no Enter, ó, usuário ou senha incorreto. Se eu digitar o usuário e a senha corretos, login bem sucedido, beleza? Clicar em cancelar, ele automaticamente sai da tela. Então esse vai ser nosso projeto de hoje, espero que vocês gostem. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com a galera. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, nós vamos começar criando a nossa janela principal. Então nós vamos importar a biblioteca tkinter e vamos chamar ela de tk, como vocês já bem conhecem. Criaremos uma variável chamada root e nela nós vamos chamar a nossa janela principal. Já vamos também dar um título à nossa janela principal. Eu vou chamar ela de login e também determinar as dimensões através do comando geometry da nossa tela. Eu vou colocar aqui 400 por 300. Você pode colocar as dimensões que você achar melhor. E por último, chamar já um loop para manter a nossa janela ativa. Vocês já conhecem esses comandos, só executar para você ver que nós já temos a nossa janela. Agora nós vamos nos basear pelo projeto, que seria esse aqui, ó. Nós temos os widgets aqui na tela, que seria um frame, esse aqui, ó, tá num cinza um pouco mais escuro. Nós temos outro frame dentro desse frame principal. Nós temos uma label no frame principal. Nós temos mais duas labels aqui, uma para usuário e uma para senha, e dois campos entry para a entrada de dados, a entrada de usuário e a entrada de senha. E por último, dois botões, um que cancela e encerra, fecha essa janela, outro para confirmar o login, além, é claro, do botão enter, que quando nós teclarmos, ele vai também confirmar ou não o envio dos nossos dados. Enfim, a princípio, haja vista que nós conhecemos aqui quais serão os widgets que nós utilizaremos, então eu vou começar criando aqui esses widgets, tá? Vou começar chamando um frame, uma variável na verdade, né? Frame principal recebe tk.frame e nós vamos posicionar esse frame na nossa janela principal root. A princípio eu já vou dar um BG, que é um background, para esse frame, para que a gente possa já ter uma visibilidade dele na tela, apesar que nós não vamos ter agora, mas em seguida teremos. E um BD de 5. Já vou chamar esse frame principal também com o gerenciador de layout pack. Na aula passada vocês viram como que funciona o gerenciador de layout pack. A princípio eu não vou colocar dado nenhum, só vou chamar ele dessa forma, tanto que se eu executar esse código, você vai ver que nada mudou por enquanto, mas daqui a pouquinho a gente vamos posicionar ele na tela. Agora se vocês vierem aqui, ó, nós temos a label tela de login. Então eu vou chamar outra variável, que eu vou chamar de label, recebe tk.label. E essa nossa label, se você observar, ela está posicionada não na nossa janela principal, que seria aqui, ó. Ela está posicionada dentro do nosso frame principal. Então eu vou vir aqui, ó, frame principal, vou dar um vírgula, também já vou passar um text, e esse text será tela de login. Tela de login. Por enquanto eu não vou passar nenhum tipo
de configuração, tá? Só quando eu terminar de posicionar os widgets na tela. Então, label.pack também. Eu, por enquanto, vou só chamar através do comando pack. Se eu vier aqui agora, você vai perceber que já está escrito aqui tela de login. Inclusive, já dá para ver aqui nas bordas da nossa label o nosso frame. Quando nós configurarmos, nós teremos esse frame ocupando todo esse espaço aqui, como você pode ver. Mas enfim, então vamos seguir. Observando aqui, nós temos outro frame aqui, ó, posicionado dentro do nosso frame. Então eu posso até chamar aqui, ó, frame login recebe tk.frame. Ele vai ser posicionado dentro do nosso frame principal. Como você pode ver, está dentro do nosso frame principal aqui, não é dentro da nossa janela principal. A princípio só vou deixar assim, gente, depois nós configuramos, para a gente ganhar tempo. Ponto. Agora nós temos duas labels e entries. Então eu vou chamar da seguinte forma, gente: tk.label. Já vou chamar direto aqui a label. Você viu que nós podemos criar uma variável e chamar nossa label, nosso frame, o entry, button direto nessa variável e nós pegarmos qualquer que seja o valor desses widgets e armazenar nessa variável. No caso aqui eu não vou fazer isso, eu já vou chamar diretamente a nossa label. Eu posso fazer isso, vou desenhar ela no nosso frame de login e ela vai ter um texto, um text, que vai ser usuário, essa primeira label. Eu já vou dar aqui na frente, ó, um ponto pack para posicionar ela diretamente. Se eu executar, você vai perceber que já tem aqui usuário, enfim. E aqui abaixo, deixa eu frame, tá certo. Aqui, não, cadê label, aqui, errar. Aqui agora eu vou chamar mais uma variável. Essa variável vai ser entry, eu vou chamar ela de entry usuário, que em seguida nós usaremos essa variável para fazer algumas configurações. Essa variável vai receber tk.entry e vai ser desenhada dentro do nosso frame login. A princípio é isso, e nós já vamos posicionar entry usuário com o comando pack. Daqui a pouquinho nós vamos inclusive mudar o gerenciador de layout. Nós vamos usar o grid também, que nós vimos na aula anterior. Nós também utilizaremos o place para que nós possamos praticar usando os demais gerenciadores de layout. Vamos criar mais uma label agora para senha. Label, ela vai ser desenhada no nosso frame login, que é exatamente esse campo aqui, ó, que está aqui em branco dentro do nosso frame cinza. E essa label vai ter um text que vai ser senha. Nós já podemos chamar aqui o gerenciador de layout.pack. E aqui entry senha vai receber tk.entry, que será posicionado no nosso frame login, e aqui entry senha.pack para poder posicionar na nossa janela principal, ou melhor, no nosso entry, no nosso frame, melhor dizendo, de login. E por último, se você observar, vai ter dois botões, um login e o outro cancelar. Então já vou chamar aqui, eu posso chamar também direto, como eu chamei aqui a label,
A princípio nós não vamos precisar armazenar os valores desses botões em nenhum lugar. Então posso fazer aqui diretamente tk.button e nós vamos posicionar os nossos botões. Se você observar aqui, ele está dentro do nosso frame principal, que é esse frame cinza, que é esse aqui, ó, frame principal. Então eu venho aqui, frame principal, e vou passar um text, primeiro text, login. Já vou chamar um ponto pack para posicionar o nosso botão de login na tela. E vou criar outro botão que na verdade eu posso até copiar e colar esse, só mudar o texto dele, que vai ser cancelar. Bom, basicamente se eu vim aqui executar, nós já temos a tela de login, usuário, senha, os entries, a entrada de dados, e já temos o botão de login e cancelar. Vamos começar agora a configurar para deixar essa tela de login semelhante a essa. Agora nós vamos começar a configurar os nossos widgets para que eles fiquem semelhante a esses aqui. Beleza? Vamos seguindo. Vamos começar configurando esse frame principal. Aqui basicamente ele já tem um background, já tem um BD. E aqui nós vamos passar para ele um pad X. Eu vou passar um pad X a princípio 10, vírgula, vamos também passar um pad Y, também 10. O pad X basicamente é essa distância que nós temos aqui, ó, da extremidade até o nosso frame, tá? No caso para X, e da extremidade superior até o nosso frame para Y. Isso, extremidade superior e inferior, Y, extremidade esquerda e direita para X. Vírgula, vamos passar também já um fio. Aqui você vai passar bot, ou bot, enfim. E um expand to, para que ele possa expandir à medida que nós formos criando os nossos widgets e posicionando na janela. Se você observar, ó, ele já está tomando conta, agora ficou 10. Eu acho que é um pouquinho maior, aqui um pouquinho mais largo. É só observar aqui, né? Ó, tá um pouco menos largo. Então vamos vir aqui, vamos passar 20. Deixa eu executar aqui novamente e já melhorou um pouquinho. Aí aqui, enfim, vamos para agora o nosso próximo, que seria a label. A label nós também podemos já passar, ó, um tamanho para essa fonte. Além do tamanho, nós também já podemos, se você observar, a fonte tá branca aqui, ó, tá divergindo do nosso frame que é cinza. Se você vier aqui olhar, essa label, ela não é branca, ela é da cor tá na cor, pelo menos o background dela, na cor do nosso frame principal. Então eu vou vir aqui, a cor do nosso frame principal, ela é light gray. Então eu venho aqui, posso até copiar esse comando aqui, vem aqui, ó, vírgula, e colar ele aqui. Se eu executar novamente, deixa eu separar, executar, ó, ele já está aqui, ó, na cor do nosso frame. E aqui também eu já posso passar uma fonte, aí aqui em formato entre parênteses, você abre aspas e passa a fonte Arial, fora das aspas, vírgula, e o tamanho da fonte eu já tinha testado, 16. Aqui embaixo nós vamos só passar um pad Y igual a 10. Pad Y, para que nós possamos ter aqui, ó, nessa uma distância aqui da nossa extremidade superior do frame até a nossa label, tela de login. O próximo vai ser a label, usuário e o campo entry. Bom, e para isso nós já podemos, inclusive, se você observar bem, não, nós temos ainda aqui esse frame. Eu já estava pensando na label
e no Entry, mas vamos já configurar também esse frame, que é o próximo. Bom, a princípio, o frame principal, se você observar, ele também tem dimensões aqui dentro da nossa janela principal. Então eu vou passar, ele é branco a princípio, então já vou passar aqui para ele um background, e tanto faz ser BG como background, como você pode ver aqui, ó, eu vou passar um background white, e também já vou passar para ele um BD igual assim. Aqui dentro do nosso frame.pack, seria o gerenciador de layout, nós também já podemos passar um pad x igual a 10 e também um pad y igual a 10. Além disso, eu também posso passar um fill x. Se eu executar novamente esse comando, ó, que já está bem parecido com a nossa tela de login aqui. Em seguida, nós já vamos configurar a nossa label usuário e o entry usuário. Observa bem, o usuário, a label usuário, ela está ao lado do entry, do campo entry, onde nós receberemos os dados. Então, qual o comando ou qual o gerenciador de layout, que inclusive na aula anterior, que foi a aula 4, nós falamos dos gerenciadores de layout, e além do gerenciador pack, nós falamos de mais dois gerenciadores de layout. Então, rapidamente, qual foi o gerenciador de layout, ou melhor, qual é o gerenciador de layout que permite que nós organizemos os widgets em formato de linhas e colunas? Se você está pensando aí no grid, você está certíssimo. Então, para nós podermos posicionar aqui usuário, senha e os campos entry, que é para entrada de dados, aqui um do lado do outro, nós vamos usar o gerenciador de layout grid, tanto para o campo entry, como também para a nossa label. No entanto, para utilizarmos o gerenciador de layout grid, nós vamos ter que fazer aqui alguns ajustes. Se eu executar como estava pack antes, se eu executar dessa forma, você vai perceber que ele vai apresentar aqui um erro, ó, TCL erro. Por quê? Para podermos trabalhar com esse tipo de gerenciador de layout grid, nós temos que passar raw, que seria em qual linha o nosso frame, no caso aqui a nossa label, vai ser posicionada. Inclusive eu vou colocar aqui que vai ser na linha 0. E nós também temos que passar em qual coluna essa label ela vai ser posicionada. Eu vou colocar aqui também que vai ser na coluna 0. Além, a mesma coisa, nós precisamos passar aqui para o nosso campo de entrada de dados entry. Só que aqui, ó, veja só, observe bem, nós temos o usuário e o campo entry na mesma linha, só que o usuário está aqui em uma coluna e se você observar aqui está em outra coluna. Então, ou seja, linha 0, coluna 0, coluna 1. Se eu executar, opa, bom, pessoal, esse erro acontece porque nós temos aqui nesse campo, nós estamos utilizando o gerenciador grid e aqui nós estamos utilizando o gerenciador pack. Então nós vamos mudar aqui também já, ó, colocar um grid, aqui também colocar um grid. Dentro desse grid nós vamos passar em qual coluna e em qual linha ele vai estar. Como aqui nós temos, se você observar bem aqui, nós temos uma linha, duas linhas, uma coluna, ou melhor, 0, né? Posição 0 da coluna e coluna 1. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui nós já temos linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Aqui nós teremos linha 1, coluna 0, nós teremos linha 1, coluna 1. Agora, se eu executar esse código, nós temos exatamente usuário do lado do campo entry, senha do lado do campo
entry também. Mas aí eu vou fazer algumas configurações para melhorar esse tamanho, e enfim. Vamos começar pensando aqui, ó, dentro da nossa label login usuário, essa mesmo. Nós vamos passar, a princípio, uma fonte. Uma fonte, cadê label? Isso mesmo. Cadê? Não, aqui tá errado, gente, não é aqui. Eu tava passando já dentro do grid, tem que ser aqui, ó. Fonte. Aí nós vamos abrir parênteses, aqui em formato de string, a nossa fonte, eu vou passar Arial, e o tamanho, eu vou passar 16 também, a princípio. Depois, se não ficar bom, nós mudamos. Na verdade, deixa eu até dar uma olhada já. Já melhorou. Se nós compararmos com esse aqui, tá bacana. Nós podemos fazer isso aqui também já. Depois a gente faz para o outro. E aqui nós podemos, vamos colocar um também. Estou vendo aqui agora, acabei de ver. Um usuário, tá ok, tá ok. Deixa eu ver o que nós podemos fazer mais aqui. O IDRAW, nós podemos também colocar aqui um pad X, vamos colocar a princípio de 5, e um pad Y também a princípio de 5. No entry nós podemos fazer também algumas coisas, como por exemplo, vamos dar um pad a ele também, não é aqui, o pad tem que ser aqui. Pad X, eu vou dar um pad X de 5 e um pad Y também de 5. Vamos ver como que ficou. Já está mais bacana, mas agora que eu percebi que o background está diferente do background do frame. Então aqui na nossa label, aqui eu também vou dar um BG ou background igual o que está na frame de login, que seria o white. Posso até copiar aqui e colar. Se eu executar, já melhorou. Então é só replicar o que fizemos aqui para a senha. Então vem aqui, ó, vou até copiar aqui, ó, fonte, vem aqui, ó, e colar. Posso pegar aqui também, colar, aqui no campo entry também, copiar e colar. Se eu executar novamente esse código, observe que já está bem melhor. Agora nós vamos configurar os botões de login e cancelar. Aqui nós já temos basicamente nosso campo usuário, ou melhor, nossas labels de usuário e senha, os campos de entrada de dados, onde vai ser digitada a senha e o usuário para poder fazer o login. Agora nós vamos configurar só esses botões. E agora nós vamos também utilizar outro gerenciador de layout, que não vai ser o grid dessa vez, vai ser o place. Para gerenciar, por que o place? O place ele permite que nós posicionemos os widgets em qualquer lugar da janela. Então ele vai dar uma flexibilidade um pouco maior e melhor para que nós possamos posicionar esses widgets na nossa tela. No entanto, nós precisamos também fazer algumas configurações, que seria a princípio aqui passar um width. Eu vou passar um width aqui de 10, ou seja, basicamente o tamanho ali, né, uma largura. Aqui eu vou passar um rel x, sei lá, de 0.2, acho que fica bom, vírgula, um rel y 0.5, acho que fica bom. E para posicionar ali no centro, nós vamos passar um anchor e um center. Nós podemos inclusive pegar esse comando, copiar e jogar aqui dentro, colar. Nós só vamos mudar isso aqui. Nós vamos passar um 0.8 e aqui um 0.5.
Tá bom, 0.5, centro, ok. Background, não, acho que não precisa do background. Depois a gente vamos colocar nos botões, tá, gente? Não vai ser agora, sim, o IDF aqui também. Um IDF. Eu vou passar um IDF de 10 também. Depois nós vamos só colocar aqui mais um, né, que é o comando, para podermos, no momento que nós clicarmos no botão, esse comando vai permitir que nós façamos alguma coisa com os dados que foram preenchidos lá no campo de usuário e senha. Mas por enquanto eu não vou mexer nisso aqui para que a gente não retorne erro enquanto nós estamos configurando aqui a nossa tela de login. Se você observar, agora o botão de login ele está aqui posicionado e de cancelar está aqui posicionado também, como está aqui na nossa janela. A diferença é que ele ficou muito acima, aqui dentro do nosso frame secundário, que é o frame de login. Como que nós podemos mudar isso? Nós poderíamos simplesmente pegar e mudar aqui no nosso place mesmo, tá? Em vez de colocar rel e o x, podemos colocar as coordenadas de x e y e posicionar onde nós queremos. Só que dá um trabalho danado fazer dessa forma. Agora, pessoal, para podermos resolver essa questão, nós vamos criar aqui em outro frame. Eu vou colocar o nome da variável de frame botões, recebe tk.frame, vocês já conhecem. Esse novo frame vai ser posicionado no nosso frame principal. Já vou configurar ele aqui, tá? Ele vai receber um BG igual o do nosso frame principal. Você vem aqui, nosso frame principal, aqui ó, light gray. Eu vou até pegar também esse BD já. De frame botões aqui, BG e BD, ok? E vou passar aqui também um weight de 50. Aqui embaixo, frame botões ponto pack, usar o gerenciador pack para posicionar ele na nossa janela e passar já um pad y igual a 10 e um fill x. Aqui frame botões, já coloquei também frame botões e executando. Bom, já temos aqui botão login, botão cancelar, como está aqui também, ó. Botão login e botão cancelar, só que os botões ainda não fazem nada. Bom, há pouco falei, deixa eu fechar aqui, que nós iríamos usar mais um comando aqui para podermos fazer alguma coisa no momento que nós clicarmos no botão. Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Aqui o botão ele recebe também um comando, e esse comando pode ser uma função, pode ser enfim, geralmente se usa uma função, geralmente não pode ser um objeto, mas enfim, geralmente se usa uma função. Aqui eu vou passar já uma função que é nativa do próprio Tkinter, que é a função ou método quit, aqui um vírgula para não dar erro, que vai fazer com que quando nós clicarmos no botão cancelar, ele vai encerrar o nosso programa. A princípio eu vou fazer com esse aqui, e para que a aula ela não se estenda muito, porque já está um pouco grande essa aula, eu vou deixar para continuar com essa aula num próximo vídeo, tá bom? É só executar aqui para você ver, ó, outro problema aqui que eu posso já resolver também. Já mostro como, que é o programa, ele está abrindo em qualquer local da tela. Como eu não defini em qual local exatamente da tela ele vai abrir, então ele abre em qualquer local, mas eu já vou resolver isso também. Ó, se eu clicar em login não faz nada, mas se eu clicar em cancelar, opa, o que aconteceu? O quit, ele não recebe isso aqui, tá, gente? A função, quando ela é passada aqui no comando, ela não, você não passa parênteses, tá? Ó, veja que já mudou aqui a posição de onde essa janela abriu. Se eu clicar agora em cancelar, ó, ela fechou. Vamos vir já aqui, ó, na nossa root e passar aqui o mais. Eu vou passar 150 mais 150. Ou seja, ele vai calcular do topo da nossa janela
e do canto superior esquerdo aqui 150 pixels e 150 pixels. Ou seja, ela vai sempre abrir nessa posição. Uma vez, vou mais uma vez, ó, sempre nessa mesma posição. Beleza? Então, para que a gente não estenda mais essa aula, eu vou gravar um próximo vídeo com a conclusão desse nosso primeiro projeto aqui no curso. De antemão, peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe com quem está aprendendo a criar interfaces usando a biblioteca Tquint, ou ainda não sabe como criar interfaces, mas já está tentando criar os seus projetos. E por último, mas não menos importante, deixe nos comentários as suas sugestões e dúvidas. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.